aí, que é o meu colega de empresa que fez esse convite para esse bate-papo, porque eu acho que isso não é muito uma fala, é mais uma troca de experiência, né, dessas vivências que a gente tem no agro e que cada um pode contribuir de alguma forma, né. Gostaria de agradecer aqui o professor Rafael também, que me deu esse suporte com todo carinho aí, e que eu deixo todos vocês muito à vontade de me parar, de perguntar, né? Inicialmente eu vou me apresentar, né? Meu nome é Érica Michalik, sou gerente da área de sustentabilidade da CNH Industrial, né? E nessa função eu trabalho muito na área da governança da sustentabilidade, né? Então, é entendendo por parte das empresas de que forma a gente enxerga a sustentabilidade e como que a gente faz com que ela seja uma estratégia, né, de forma que a gente vê lá na frente os nossos clientes, né, na verdade, a gente possa enxergar aquilo que a gente tem de valor, aquilo que a gente tem de princípio, né, para além da questão de governança econômica, né. Pode passar, professor. Então, aqui eu vou, só para a gente poder, acho que falar um pouco, né, alinhado, eu vou trazer um conceito aí da sustentabilidade mesmo, só num alinhamento do porquê que a gente fala disso hoje, alguns desafios que a gente observa que o agro tem aí, claro que são exemplos, que a ideia aqui é que a gente possa ser inspirador, né, e falar um pouquinho da CNH, como que a gente enxerga essa essa sustentabilidade e esses desafios no agro para a sustentabilidade, né, essas oportunidades e desafios, né, e como que a gente trabalha isso também dentro da empresa, que a gente reflete isso lá fora, e no final que resultado isso vem nos apresentando. Então, nesse caminho, né, eu inicio aí falando um pouquinho para vocês dessa palavra que a gente fala hoje, ela tem outros nomes, a gente vai falar um pouquinho a mais, a sustentabilidade. Eu acho que, antes de mais nada, ela é uma boa reflexão de uma evolução do mundo, né? E isso é fundamental, a gente ter essa compreensão. Ela não é uma metodologia, não é uma governança solta, não é de forma nenhuma uma academia, né? Ela é uma evolução realmente do comportamento, e que está inserido em toda e qualquer vivência, toda e qualquer matéria, toda e qualquer profissão, ela é fundamental. Pode passar. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente entender um pouco qual que é a evolução dessa humanidade, né? Então, a gente parte do princípio aí que até 45 a gente tinha um mundo que vivia guerra, escassez, né? Tinha uma indústria bélica muito forte nesse momento, e quando vem 45, que a gente tem um marco importantíssimo, que é quando a gente tem a criação da ONU, a gente começa inicialmente algumas discussões de forma mais aberta e ampla sobre direitos do humano, sobre questões ambientais, né, e econômicas, para que a gente pudesse reconstruir o mundo que tinha sido até esse momento destruído pela guerra. Então, basicamente, o grande pensamento neste momento era da reconstrução, custe o que custar, né? Pode passar, professor. E aí a gente fala que esse início é o início do crescimento econômico, onde todas as partes interessadas, elas são reativas, porque o objetivo maior era a economia. Quando a gente entra ali na década de 70, a gente começa a ter um advento extremamente importante, né? Que a gente fala aí de um ciclo que vem de uma abertura e um crescimento da comunicação muito importante e expressivo. Nessa época, o que acontece? A gente começa a ter visualmente grandes denúncias, e a gente começa a visualizar grandes acidentes, grandes problemas industriais, grandes problemas que a gente já tinha ambientais e sociais. Mas nesse momento o ambiente era mais importante, porque ele teve maior destaque nas pautas, né? E aqui tem dois fatos importantíssimos, eu coloco aqui Chernobyl e coloco a Exxon, porque o acidente da Exxon Valdez para a relação
principalmente empresarial, na governança empresarial, ele passa a ter um fator extra, né? Naquele momento que a gente teve ali o desastre do derramamento de óleo, a empresa ela traz para os seus para as bolsas de valores, né, um documento onde ela traz uma narrativa que aquilo não tinha sido uma irresponsabilidade, que aquilo tinha sido um acidente. E naquele momento, esse documento ele é pautado em questões sociais, ambientais, normativas, de qualidade, de direitos humanos, de respeito de direitos humanos, de jornada de trabalho, né, dentro da empresa. E esse documento fez com que a principal bolsa do mundo, Dow Jones, naquele momento, reconhecesse e observasse que haviam outras questões que estavam além de um balancete, que deveriam ser pautadas para entender o risco negócio. Só que, claro, né, que tudo que reflete em um segmento, ele é consequência de outros. Então, nesse momento aqui, as questões ambientais, elas estavam sendo muito fortes. O que aconteceu? Essa mesma ONU, ela é convidada por Dow Jones para criar uma primeira metodologia de como fazer uma governança e entender de que forma mensurar aquilo que até então era considerado não era considerado tangível, né, dentro da área e aí de social e ambiental. Mas com essa movimentação a gente começa a observar muito que as partes interessadas, elas passam a ser fonte de um diálogo, porque começa a perceber que existe uma pressão e que essa pressão, ela não é só reativa, ela passa a ser colaborativa para um sistema de métrica, para um sistema que vem a evoluir, né, como um reflexo do comportamento da humanidade. E aí a gente entra na década de 2000, que a gente segue com esse crescimento da comunicação, com esse crescimento das denúncias, a gente passa uma geração com muitas denúncias de direitos humanos, muitas denúncias na área social, mas que ela também é marcada a partir de 2000 por crescimentos colaborativos. Nesse estágio, a gente tem claramente que o grande foco é o desenvolvimento social, é o desenvolvimento que perpassa aí pelas questões econômicas, ambientais e sociais. Pode passar, professor. E a gente e aí a gente começa a pensar em futuro. E nessa concepção de futuro, a gente traz aí a entrada de um 2020 com essa sigla, que eu falo que ela agora virou a moda, né, de pensar o que é o ESG, é Environment, Social and Governance. Na verdade, isso nada mais é do que uma evolução daquilo que a gente já tem trabalhado, trazer para as pessoas o entendimento que não existem fatos isolados, que tudo está interligado. Então, aqui eu trago um exemplo, quando você tem aí um aumento de emissão de CO2, claro que você evidencia uma crise climática, ela tem uma consequência, um reflexo diretamente numa instabilidade econômica, assim como ela também tem um reflexo no crescimento das desigualdades sociais. Isso não tem como a gente não ligar, não interligar os temas, né? Outros exemplos eu trago aqui só para a gente refletir mesmo. Pode passar, professor. Eu gosto muito de ler as manchetes isoladas, sabe? Eu tenho particularmente paixão por isso. E aí você percebe uma manchete diz assim, a FAO, que é o braço da ONU que trabalha com a agricultura familiar, traz lá 30% de toda a comida produzida no mundo vai para o lixo. Esse é um problema social, ele é um problema ambiental, ou ele é um problema econômico? A fome aumenta no mundo e afeta 821 milhões de pessoas. Ele não é um pilar. Ele traz os três pilares. E muitas vezes o título de uma matéria completa a outra, se ele tivesse integrado. Né? O Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos. Né? E na sequência a gente falta mão de obra qualificada. Então, a gente começa a observar que o que talvez a gente teria uma miopia por separar,
né, o social, o ambiental e o econômico, a gente passa a entender que isso não existe, que isso é integrado. E quando a gente fala de empresa, e aí por isso a gente está falando aqui do segmento do agro, mas de uma indústria que trabalha nesse segmento, a capacidade que a gente tem de enxergar essa interlocução e esses temas de forma integrada é que faz com que a gente seja mola de propulsão para a gente poder transformar, para que a gente possa estar realmente dedicando tempo e espaço para criar soluções, né? E aí aqui eu trago, pode passar, alguns daqueles temas que para nós faz muito sentido hoje na nossa metodologia de trabalho, né? Que é a nossa capacidade de olhar aquele futuro, olhar tendências e desafios. E quando a gente olha numa esfera global, a gente tem falado muito de crescimento populacional. Só que eu tenho um crescimento populacional com um planeta que é finito. De que forma que eu vou atender esse crescimento populacional sem, de alguma forma, aumentar a minha utilização de recursos naturais? A digitalização, a tecnologia, a inovação, cada vez mais pela velocidade de tendência, a gente tem a linguagem digital muito popular em toda e qualquer solução embargada, seja ela de um celular, seja ela de uma máquina. E se eu não tiver a compreensão de que ela é uma tendência e que ela pode trazer benefícios para a sustentabilidade, para diminuir os impactos ambientais e sociais, né, eu preciso ter essa reflexão e entender que ela é um ganho, né, muitas vezes econômico, inclusive. As mudanças climáticas, eu acabei de dar um exemplo, mas é muito claro como, quanto mais a gente tem reflexos dela, mais a gente aumenta aí os nossos problemas sociais e mais a gente gera problemas econômicos, instabilidades, né? O aumento das desigualdades, que hoje eu acho que é claro para todos, é o grande foco, né? E aí eu trago aí esses 17 objetivos, né? Esse é o grande foco mesmo, né? Que a gente tem que estar mirando e observando de que forma que a gente deseja ter uma evolução, um desenvolvimento de um planeta de forma que ele seja mais igualitário, para que ele seja mais sustentável, usando o mínimo possível de recurso natural e gerando, sim, gerando lucro, né, sendo o próspero para todos. Então, nesse sentido, em 2015, a ONU lança, né, o maior plano de desenvolvimento sustentável, onde ele traz para a gente, de uma forma muito clara, fácil, né, 17 objetivos, desses 17, ele tem 169 metas claríssimas do que nós temos que fazer. E nós, que eu falo, governos, empresas, primeiro, segundo e terceiro setor. O que nós precisamos fazer, dedicar, para que a gente consiga, de alguma forma, minimizar os desastres feitos no passado e começar a construir, de alguma forma, um desenvolvimento mais sustentável. E dentro desses objetivos, é a hora que a gente precisa realmente olhar para o local. Como empresa, a gente traz, além das grandes tendências globais, a gente traz as nossas questões locais. De que forma que eu preciso olhar hoje para o estado que o Brasil está, né, insegurança alimentar, passando fome, né, de que forma que o Brasil tem os desafios com a educação, né, com a segurança, com a saúde e com a segurança das pessoas, seja ele trabalhador, seja ele uma pessoa que vai ser o futuro trabalhador, né, e as questões de meio ambiente, né, desmatamento, poluição, né, como que a gente tem isso hoje, quais são as pautas que a gente está vivenciando hoje e que a gente precisa realmente colocá-las na nossa agenda. Então, partindo desse olhar, a gente tem que trazer isso para a estratégia, né? Pode passar, professor. E aí, eu trago isso como uma observação quando a gente olha para o agro, porque quando a gente vê o agro, a gente não pode olhar ele isolado. Ele não é isolado da cidade, ele também não é isolado das questões, das problemáticas sociais, e nem muito menos desses grandes desafios, né? Quando a ONU convoca ali todas as pessoas,
né, a trabalhar em prol à pobreza, para que a gente mitigue essa pobreza, o agro faz parte disso com grande peso. E aqui eu trago dois exemplos importantíssimos. Eu acho que depois, creio que quem ainda não conhece, convido a conhecer, né, a Agenda 2030, que tem ali cada uma das metas bem claras. Pode passar, professor. E aqui eu trago uma boa reflexão, a gente trazendo aí, dentro dessas metas, quando a gente olha para ali a meta 2, que é agricultura sustentável e fome zero, e eu trago duas metas, que elas são extremamente importantes, e elas estão ligadas à indústria do agro e ao próprio agro, né? Quando eu falo que 2030 dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, dos povos indígenas, da agricultura familiar, dos pastores, dos pescadores, inclusive por meio, né, de acesso seguro e igual à terra, todos os recursos produtivos, de insumo, conhecimento, serviços financeiros, mercados, oportunidade, de agregação de valor e de emprego não agrícola, eu faço uma pergunta a vocês. Começa a perceber por que chega tanta tecnologia no campo? Começam a perceber por que a gente precisa de tantos dados muitas vezes, porque as legislações estão cada vez mais audazes. Por que cada vez mais a gente observa banco trazendo elementos da sustentabilidade para facilitar os seus investimentos? Como a gente tem investidores que são investidores dedicados a entender por onde eles estão colocando o dinheiro deles dentro desses vieses de se a empresa quer ou não quer colaborar com o crescimento, de que forma ela olha para esses problemas, de que forma ela entende que isso pode ser desafios. Da mesma forma que a gente tem que garantir aí sistemas sustentáveis de produção, a gente tem que, de alguma forma, aumentar a população, garantindo aquilo que a gente tem de produção com mais qualidade. E esse desafio, ele não é um desafio só do Brasil, ele é um desafio do mundo. Mas ele tem aqui uma métrica muito clara do que se quer. E a gente tem muitos investidores olhando para essas métricas e entendendo com eles, né, com cada uma dessas, com eles que eu falo, né, com a própria ONU, de que forma que isso está sendo acompanhado e de que forma que eles podem colaborar para que a gente tenha, de alguma forma, um empurrão, alguma coisa ainda mais expressiva. Pode passar, professor. O segundo exemplo aí é da meta 15, aonde a gente traz também, né, as questões aí do meio ambiente de forma muito clara, né? A gente está falando de restaurar a terra, né? A gente está falando de solo, de recuperação de solo, a gente está falando aí muito de ecossistema, de biodiversidade, de que forma que a gente vai enxergar de forma urgente, né, a preservação do meio ambiente e a recuperação para esse meio ambiente. E eu digo, gente, que é muito importante isso, porque hoje a gente faz parte a gente está vivendo uma nova geração que está entrando no mercado, e a gente tem uma nova geração que vai entrar no mercado, que ela tem por si querer entender de onde vem aquilo que ele come. Ela tem essa preocupação. Isso não é a Érica dizendo, são as pesquisas comportamentais hoje. Essa nova geração está por trás disso. E aí, pode passar. E nesse contexto, como uma empresa como a CNH, né, que é tão diversa com seus produtos, como a gente se posiciona, como a gente faz essa tratativa, como a gente faz esse olhar, que é um olhar de tendência e é um olhar, de alguma forma, ele é global, mas ele está inserido no sistema. Pode passar, professor. O nosso ponto inicial aqui, né, como CNH, é entendendo que a gente tem um propósito.
primeiro exercício que a gente fez foi voltar para dentro e entender que o propósito era esse que a gente tinha, qual era a força que a gente tinha para a sustentabilidade. E a gente traz muito forte para a gente que a nossa grande colaboração é impulsionar essa transformação que a gente está vivendo agora para a sustentabilidade. Né? Todos os mercados dos quais a gente participa, são mercados extremamente importantes para esse crescimento. E aí eu vou passar um vídeo de 2 minutinhos, que eu acho que traz esse ponto de vista nosso de uma forma bem sucinta, mas muito clara. Our world is changing. It's transforming right in front of our eyes. We see an increasingly urban world, an ever-growing population. We see our lives shaped by technology, and we see changes in our environment that we must face responsibly. But we also see a world of opportunities. A world where new technologies allow us to reinvent ourselves. Where digitalization and automation help us to serve and connect people around the globe. Here at CNH Industrial, we are one of the world's leading manufacturers of agricultural machinery, construction equipment, powertrains, and commercial vehicles. And we see a world where our industry-leading innovations enable us to develop groundbreaking technical solutions. Solutions that help to make lives more efficient, more sustainable, more productive, and safer. Yes, our world is changing, but we are helping to transform it for the better. For today, tomorrow, and generations to come. CNH Industrial, powering sustainable transformation. Aqui a gente tenta trazer, né, de uma forma em produto, realmente, todo esse pensamento de que forma a gente entende que a gente pode colaborar com esse desenvolvimento. Né? Pode passar, professor. E aí eu compartilho com vocês como isso é feito, né? Existe uma metodologia para isso, né? A gente trabalha internamente, bastante focado na nossa governança, de que forma que a gente vai trazer esses temas todos para a nossa agenda interna, né? A gente tem aí como guia 2 ferramentas muito importantes, a primeira delas é o código de conduta, né? E as nossas políticas, isso é extremamente importante para nós, porque ali nos conta os nossos valores, né? As nossas diretrizes. E junto disso a gente trabalha com a matriz de materialidade, que é uma metodologia muito clara, onde a gente consegue elencar aqueles temas, aquelas áreas que nós acreditamos, né, que a gente tem como colaborar diretamente com todos os públicos. Perdão. E a gente vai a esses públicos todos, e aí quando eu falo todos os públicos, eu falo de fornecedores, clientes, dealers, a gente vai à imprensa, a gente vai a governos, às entidades não governamentais, e a gente pergunta para elas destes temas, né, e outros temas que elas dedicam, qual é o nível de impacto que a gente deve dedicar. Então, a gente tem de uma forma muito clara e material, né, qual é o rumo que a gente precisa colocar na estratégia. E a partir disso, a gente tem hoje, né, mais de 200 KPIs internos de monitoramento de vários departamentos, que a gente responde isso, além, é claro, de ter um plano de sustentabilidade, que ele é renovado, e é a forma que a gente tem de olhar para frente. Perdão.
tudo isso e tudo isso muito transparente, né, colocado para quem quiser, dentro do www.cnhindustrial.com, ele tem aberto nosso reporting de sustentabilidade, né, com todas as nossas diretrizes, com esse plano, de forma bem esmiuçada, para que a gente possa, todo ano, revisitar, entender aonde a gente está das nossas metas, né? E, além disso, a gente ainda traz uma revista, que é uma forma que a gente tem global de trazer aquilo que a gente tem destaque no ano de desenvolvimento mesmo, de ações que a gente acredita que é importante a gente publicar, porque se tem uma coisa que é muito importante no processo de sustentabilidade, é a gente acompanhar aquilo que a gente tem feito, né? E e para que essa governança, né, ela dê certo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer uma estratégia. E dentro dessa estratégia é a gente ser audaz o suficiente para revisitar tudo aquilo que a gente falou lá no início, tendência, né, os objetivos do desenvolvimento, e a partir dali a gente colocar metas públicas do que a gente quer, de onde a gente vai chegar, para que a gente possa realmente acompanhar essa essa evolução. Pode passar, professor. Aqui vocês podem ver de forma bem clara, tá lá no nosso reporting também, as nossas prioridades, né, as nossas 4 prioridades, que são, na verdade, aspirações que a gente quer chegar, e a partir delas a gente tem targets bem definidos, e aqui eu trago até, coloquei em vermelho, para destacar como a gente traz o produto, né, além de falar de emissões de processo, a gente traz diretamente o efeito dele no produto, né, de que forma que a gente pode colaborar em todo o processo, em toda a cadeia. E aqui vale um destaque, principalmente no que a gente tem falando de novos produtos que são pensados e redesenhados sempre na lógica do ciclo de vida da peça, né, pensando não só naquele valor econômico, mas também na destinação, né, da capacidade que ele tem de conectar com novos desafios, muitas vezes quando o produto já está no final de sua vida, ou uma peça está no final de sua vida, né? Isso é para além das legislações que a gente se encontra, muitas vezes, de logística reversa, mas é entender qual a destinação final, né? Isso é importantíssimo, porque a gente também observa naquele movimento que eu falei lá no início, que parte, a gente observa isso cada vez mais, parte daquilo que a gente considerava às vezes lixo, ou que a gente não contabilizava, hoje a gente está trazendo esse olhar para contabilizar e entender que muitas vezes ele pode ser ganho, inclusive financeiro, né? Quando você tem isso muito claro, a gente aprofunda e colabora melhor. Pode passar para o próximo. E aí, dentro desse cenário, né, entendendo que a gente tem tendências globais, que o agro tem grandes desafios e que a gente coloca nas nossas metas, na nossa governança, esse desafio para o agro, a gente começa a trazer qual é o principal ferramenta que a gente tem que colocar dentro da nossa empresa como diretriz que nos leva a ser uma empresa sustentável. Pode passar. E essa principal ferramenta é a inovação e a tecnologia. Elas são realmente o caminho que a gente mais investe, né, para que a gente possa visualizar e depois materializar grandes, grandes benfeitorias, né, que a gente pode gerar para o agro, entendendo que a gente tem como colaborar no processo. Pode passar. Hoje, para a gente traz esse conceito, porque é realmente um conceito muito claro, né, na nossa empresa, a forma que a gente tem que se comprometer, cada um de nós, com essa inovação, entendendo que ela é passar por esse processo de experimentar, né, o que a gente está tendo de mudança tão rápida nesse momento, de que forma que a gente tem que ver
de alguma forma, essas tendências e usar essas soluções tecnológicas, esse pensamento fora da caixa, né, essa digitalização, como uma forma realmente de aplicar aí essa propulsão alternativa, essa digitalização, essa automação, essa manutenção, de que forma que a gente está trazendo isso para materializar. E aí eu trago para vocês alguns exemplos muito claros do que é o resultado disso, desse esforço da empresa, né, e que vocês podem ver na rua, né, dizemos assim. Pode passar, professor. Aqui eu trago a case, então a gente começa a observar que o posicionamento da empresa, ele vem nessa diretriz, né? Então a case é uma marca que sempre trouxe essa inovação, essa conectividade, né? Ela traz aí o motor a vapor, a coleta da cana mecanizada, ela vem aí como líder, né? De vários avanços, né, como sistema axial, piloto automático, trator autônomo que teve conosco aqui há pouco no Brasil, e algumas outras, obviamente, algumas outras questões que a gente tem interligadas aos concessionários, como evoluções do sistema de atendimento, de assistência técnica. Então, toda essa evolução, ela vem empurrada por essa questão da inovação e da tecnologia. A New Holland, que é a nossa outra marca muito presente também no campo, ela já traz uma preocupação também, além disso tudo, com a simplicidade, com a agilidade, com a proximidade, né, traz isso em vertentes muito grandes, um desejo de uma conexão ambiental muito forte, ali trazendo a energia limpa, a gente trouxe também, já tem operando em algumas fazendas já no mundo, e aqui no Brasil uma delas, o trator metano, né, de biometano, é uma empresa que sempre investiu muito em biomassa, né, e é uma marca que traz para si também, nos seus valores sociais, as questões também muito voltadas ao desperdício, né, as doações, de que forma que ela vem se posicionando. Pode passar, professor. E aqui eu trago um resumo das outras marcas que são, que embora não estejam ligadas ao agro diretamente, mas elas suportam o agro, fazem parte dessa indústria também, né? Então a gente tem a Case Elite Construction, que traz ali a primeira retroescavadeira 100% elétrica, a gente tem a Iveco aí, que traz um caminhão GNV, a gente traz uma linha de ônibus inteira, inclusiva, né? A gente tem a New Holland Agrícola, que traz cada vez mais avanços na forma de atender, na forma de gerenciar, traz a tecnologia presente, e a FPT, né, que acaba de lançar aí nos últimos anos aí, o motor que é gás e etanol. Então, a gente investe muito para que a gente possa verbalizar todo aquele processo que a gente vem falando de estratégia para sustentabilidade, perdão. Pode passar, Bruno. E isso, é claro, que está integrado a uma gestão interna, né? Isso não está só num departamento pensando em produto. Isso é também ele é verbalizado em outros departamentos e materializado em ações. Pode passar. Na área de responsabilidade social, né, o olhar da empresa para o entorno dela é algo que é muito precioso e muito importante para nós. É uma forma que a gente tem de, em todos os lugares onde a gente esteja, a gente está acompanhando o desenvolvimento e colaborando com o desenvolvimento desse local. Então, aí nós temos, e óbvio, se a gente está falando de agro, a gente está falando de alimentar. Se a gente faz parte do alimentar do mundo, a gente não pode deixar de olhar para aquele que está faltando. Então, a gente tem aí 23 projetos ligados diretamente, financiados por nós. Além disso, a gente teve, no ano passado, um fundo de investimento que nos trouxe $400 mil, né, para que a gente pudesse fazer doações diretas, né, a gente trabalhou bastante aí com acesso à cesta básica, acesso a uma melhoria educacional de várias regiões aí, Brasil e Argentina. Além disso, na nossa área de meio ambiente, né, a gente tem uma liderança global aí muito presente, num índice muito significativo, né, que é a CDP, e isso não é um esforço em vão, é um esforço que a gente tem feito
e aí falando com bastante orgulho, de forma bem audaz, a América Latina, ela é muito presente e ela tem indicadores realmente bastante, digamos assim, expressivos na nossa organização global para a sustentabilidade. Os investimentos que a gente tem realmente em diminuir o máximo possível os nossos impactos, eles são investimentos bastante expressivos, né, e que também, óbvio, eles geram engajamento, eles são esse reflexo, né, do que a gente tem feito. Pode passar. E é claro que tudo isso a gente traz numa forma de reconhecimento. Hoje a CNH está aí na liderança do índice Dow Jones de sustentabilidade dentro a gente entra em duas, né, em duas etapas, né? A gente entra em bens de capital e depois de máquinas elétricas. A gente já é líder há 10 anos aí nesse segmento, né? Além disso, a gente está em praticamente todos os indicadores sociais de grande expressividade, né, da diversidade, dos direitos humanos e da área de meio ambiente. A gente tem muito orgulho de dizer que, porque estar dentro de um indicador desse não é um trabalho fácil, são aqueles 200 KPIs, né, sendo monitorados, sendo entregues e com metas cada vez mais audazes para que a gente possa se superar e ser proativo, para que a gente possa não só manter uma liderança por manter, é que a gente entende que na medida que a gente mantém a liderança, a gente está olhando para frente, a gente está olhando para o futuro e a gente entende isso porque as bolsas, de alguma forma, elas também são uma representação muito real para a gente da própria sociedade, dessa evolução do comportamento humano. E eu acho que é por aí que a minha intenção hoje era mais compartilhar esse lado empresarial, entender se para vocês fazem sentido. Acho que o meio acadêmico aqui, a turma, ela é bem diversa, né? Mas eu me ponho aí à disposição para a gente bater um papo, conversar, aquelas perguntas que por acaso serão mais técnicas, que eu não tiver condição de responder, eu prometo que eu vou buscar os meus universitários internos, o Darley é um deles, por exemplo, né, que vai poder me ajudar a buscar as respostas e, com certeza, com muito carinho, responder a todos vocês. Muito obrigado, Érica, pela apresentação, né? Foi ótimo aí dentro de uma concepção interessante. Eu acho que nós temos aqui muitos professores do nosso campus, alunos da disciplina de gestão ambiental, mestrandos, alunos de outros cursos de graduação da UFSM, aqui da administração, ciências econômicas, zootecnia. E Érica, esse tema da sustentabilidade, eu acho que o grande desafio é o futuro. E antes de já ler algumas perguntas que estão aqui no chat, eu queria já te provocar, até naquilo que nós conversávamos antes da apresentação, sobre um tema bem importante do ponto de vista de futuro, que são as alterações climáticas globais. Como é que você, como empresa, assim, como é que a empresa enxerga o futuro das alterações climáticas? Que tipo de ação a empresa tem feito? Qual é a visão, assim, o que vocês estão projetando para os próximos 10, 15, 20 anos? Então, se a gente não tiver com essa tecnologia, a gente não vai conseguir realmente fazer muito em pouco tempo. Essa é a primeira grande diretriz, né, para nós, né, a gente compreende principalmente, falando aí de mudanças climáticas, é claro para a gente que a gente tem uma conta negativa para todos nós, né, para, de alguma forma, ter esforços, mas que o grande investimento tem que ser na tecnologia mesmo. É ela que é a porta para que a gente possa fazer com que a gente consiga não dar um passo a mais na destruição, e sim na colaboração. Então, quando eu falo em tecnologia, eu estou falando combustível mesmo, é impacto em motorização, tem o combustível alternativo de menores índices de emissão, a gente está falando de agricultura de precisão mesmo, a gente está falando de trazer isso cada vez mais
para o dia a dia, de que forma que isso pode ser acessível, né? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas aí eu digo para vocês, a gente faz parte hoje de uma associação, chama Conectar Agro, é uma associação que basicamente somos várias empresas, indústrias do setor de agro, unidas com algumas empresas do setor de tecnologia, que a gente tem como meta, né, trabalhar para que o 4G chegue no campo, no Brasil inteiro. Essa é a nossa grande meta. E nesse trabalho, eu sou dentro dessa cadeira, eu sou responsável pelos projetos sociais, né, e a gente tem como bandeira a educação. E a gente tem discutido muito o acesso à educação. Como eu levo tecnologia para o campo, se eu não levar a educação para a tecnologia? Como eu consigo levar vocês viram aqui um trator autônomo, se eu não consigo trazer essa tecnologia, né, essa internet de conectar coisas e pessoas, ela é que realmente vai trazer para nós, a gente acredita muito nisso, os grandes avanços que a gente precisa ter para colaborar com as mudanças climáticas, mas também para colaborar com a diminuição do impacto, né, do que existe hoje. Uhum. Perfeito, Érica. Eu vou agora comentar aqui, fazer alguns questionamentos do pessoal que tem colocado algumas questões no chat. Aqui o Marcos Daniel Nerli, muito obrigado, Marcos, pela presença. Ele fala aqui, Érica, da questão, justamente dessa questão da digitalização, formação, tecnologia de operações que sejam disponibilizados a alunos, para a gente de rede nível médio e técnico. Vocês têm algum projeto nessa área? A gente tem discutido profundamente isso, inclusive com o governo federal. A gente tem escutado muitas escolas técnicas. Os últimos dias eu estava até conversando com alguns colegas de outras empresas também, como a gente tem recebido demandas de escolas técnicas nos solicitando realmente treinamentos, metodologia e troca de conhecimento na área de digitalização e tecnologia. Eu acho que esse é um esforço real que ele precisa ter da empresa, né, com o segmento agora, que é o mais importante. A gente tem, sim, isso muito claro, a gente tem feito grandes esforços com isso, a gente tem, num primeiro momento, a gente olhou muito para a educação no sentido de atender mesmo as demandas pontuais que a gente tem ali com todos os mercados, né, à medida que os produtos vão sendo inseridos, a gente tem um contingente muito grande de treinamento técnico que é feito, que é levado, mas a gente consegue ter uma clareza cada vez mais que a gente precisa entrar no transversal, a gente precisa ajudar essa escola hoje a trazer isso de uma forma mais concreta. Uhum. O Marcos aqui também comenta, Érica, da questão dos avanços, né, no metano, né, e destacando também a questão da falta de avanço tecnológico na produção de biometano, né, e daí também isso como um estímulo, né, à permanência aí das diferentes de brancos, negros, índios, no campo com sustentabilidade. Obrigado aí, Marcos, pela tua participação. Também uma pergunta da professora Paloma, né, por mais que a empresa já realizasse ações sobre sustentabilidade, quando ela identificou, no caso vocês, a empresa, que a sustentabilidade como uma estratégia de marketing foi por pressão ou exigência de outros mercados? Como é que a empresa se situa neste cenário? Olha, eu posso dizer que é um conjunto de coisas, né? Como eu falei, isso é uma evolução natural que foi, né, feita na humanidade. Então, eu tenho desde gerações internas, óbvio, de funcionários, de clientes, que de alguma forma começam a dialogar de uma forma diferente, não é do mesmo padrão que era o passado. A gente também, a partir desse diálogo, a gente tem que responder a questões. A gente tem legislações novas, a gente passa a ter pressões de investidores, pressões de grupos de clientes, né, de segmentos que precisam de alguma forma evoluir. É essa interconexão, a gente não pode estar separado. No momento que a gente entende essa conexão, é a hora que você já não sabe mais, desculpa a referência, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? É porque realmente tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Hoje a gente nunca se discutiu tanto diversidade como se discute hoje no mundo.
Hoje você consegue entrar num indicador econômico de diversidade. Ele, inclusive, vale, de alguma forma, uma estabilidade para a sua empresa do ponto de vista de avaliação financeira, né? A gente traz também, com tudo isso, uma nova perspectiva. Então, eu falo que o fato da empresa estar antenada a deixar, né, essas novidades chegar na empresa, é que fez com que a gente virasse a chave e olhasse para isso com uma forma mais, vamos falar assim, mais estratégica, cada vez mais. A gente, óbvio, como todo mundo, a gente passou por uma fase muito reativa, né? Vem a pergunta, a gente entrega, depois a gente começou a se entender, porque você começa a entender que essa questão da sustentabilidade, ela é oportunidade, gente. São novos mercados, são novos avanços, né? Hoje, quando a gente fala desse termo ISD vindo por trás de todos os fundos, a gente está falando de uma mudança muito próxima que vai ter em toda e qualquer relação que você tem de investimento. Um empréstimo vai ter uma relação um pouco mais voltada para a sustentabilidade. Avaliar o seu negócio, avaliar a sua personalidade, vai ter um viés, porque é risco. Quem está colocando dinheiro quer saber se ele está colocando dinheiro em quem está ligado aos mesmos valores. Uhum. Érica, o professor Tiago aqui pergunta também a diferença, o ISD, sustentabilidade, agenda 2030. Então, que há de diferença nesses termos ou vocês trabalham isso numa dinâmica mais integrada? Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Isso já não é muito só a empresa. Isso, para mim, são metodologias, são evoluções de uma mesma metodologia, de uma mesma governança. Né? Quando a gente vem falando de uma agenda, a gente parte do princípio de um multirão, né, que a ONU convida, num pacto feito com muitos países, maior consulta pública do mundo, em prol do desenvolvimento. Quando você traz isso para uma palavra sustentabilidade, para uma governança, simplesmente falando, a gente vai ter tratativas setorizadas para esse tema. E quando a gente traz uma visão ISD, a gente traz finalmente essa visão integrada, dizendo não é só a diversidade, não é só os direitos humanos, não é só o meio ambiente, não, é tudo junto, porque esses dados juntos é que vai me fazer compreender se eu vou, de alguma forma, colocar dinheiro e entender que eu estou no caminho certo. E aí, agora, a palavra ESG vem muito na esfera do financiador, né, dos investidores, mas ela é somente, para mim, uma evolução do mesmo tema. Érica, e nessa mesma linha, você, assim, pela tua experiência na empresa, você percebe, digamos assim, leituras diferentes de acordo com o país? Como é que o Brasil se insere nesse cenário todo, assim, na tua opinião? Olha, se tem uma coisa que é muito importante a gente entender que é um processo evolutivo e orgânico. A sustentabilidade, ela é orgânica, né? Já dizia minha mãe, que é bióloga, né, que cada sistema tem que acontecer um paralelo ao outro, mas que se um adoece, todos adoecem. É exatamente isso que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente acredita, claro, que o Brasil tem grandes avanços, grandes, em várias áreas, mas os desafios do Brasil, é oportuno dizer que eles estão latentes. O aumento da desigualdade e as consequências que a gente tem vivido da pandemia, quanto à desigualdade, né, quanto às questões de ambientais, a gente não pode, de nenhuma forma, se isentar disso. A gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo agora. Falando do agro, por exemplo, a movimentação que a gente viu nos últimos anos das mulheres no campo, não é para fechar os olhos, pelo contrário, a gente tem que entender, valorizar
e buscar entender quem são essas pessoas e por que elas têm, de alguma forma, agora um espaço e por como a gente vai respeitar do jeito que elas são, do jeito que elas querem, do jeito que elas desejam, né? Então, esses avanços que a gente tem tido, como as mulheres no campo, muito bacana essa movimentação, elas são importantíssimas para a gente poder enxergar o que a gente não enxergava antes. Então, o Brasil está muito, ele está muito latente. Basta agora cada um olhar e observar claramente o que ele vai fazer com isso, né? A gente não pode, o agro é algo importantíssimo, porque a gente tem que entender qual o grande desafio do agro, eu, né, particularmente penso no Brasil. A gente não pode se comparar com monocultura. A gente tem safra o ano inteiro. É muito diferente. A gente tem sistemas que são diferentes. A gente passou muitos anos se inspirando e às vezes comparando, ou às vezes utilizando metodologias externas. E agora a gente tem força. E a gente entende que aqui a gente tem um pool de inovação, né, de desenvolvimento, de pesquisa extremamente profundo. E essa pesquisa, né, que não é só a pesquisa da engenharia, é a pesquisa do setor, ela traz para esse setor uma lucidez para enxergar seus problemas. Acabamos de falar da educação, acabei de falar de um problema, né, de alguma forma, que é um problema do país, mas eu não posso comparar a minha educação do campo com uma educação na cidade. A legislação já é um pouco distinta, porque a gente tem diferença, a gente tem umas escolas que são multisseriais, que se eu não olhar para ela de alguma forma, com mais carinho, eu não vou conseguir avanço na educação. Então, eu acho que o Brasil tem grandes desafios. E eu digo para vocês, assim, a CNH está muito antenada com isso. A gente tem buscado colocar esse tema social e ambiental em muitas agendas para que a gente possa, de alguma forma, participar dessa transformação do ponto de vista positivo. A gente tem certeza que a gente pode contribuir. O Conectar Agro é uma dessas formas que a gente está aí como segmento, tentando, né, de alguma forma levar essa discussão. A gente tem as nossas associações, né, que são tão presentes, né, na nossa vida e também trabalhando isso de forma tão forte. Quando você pega aí uma ABAG, né, quando a gente trabalha com instituições como o Senar, a gente começa cada vez mais a observar como que a gente tem que estar unido realmente para enxergar e conseguir juntos pequenas soluções, mas integradas. Perfeito. A professora Juliana, Érica, pergunta, faz um comentário aqui. Vi que você comenta a sustentabilidade como uma oportunidade. Então, há equilíbrio entre a sustentabilidade que envolve os atores atendidos e a sustentabilidade da própria empresa? Sem o apoio governamental, esse equilíbrio seria possível? Não. Todos os apoios, ela é integrada. Se uma parte, é o que eu falei do sistema, se um está doente, todos os outros adoecem, né? Hoje a gente precisa mas eu tenho um exemplo importante nessa área de meio ambiente. Como quando você tem na sua estratégia o princípio valor bem declarado e trabalha com essa meta, independente da governança local, você consegue impulsionar também, você tem um papel ativo. Um exemplo claro que a gente tem na nossa organização são nossos processos de emissão, né? A gente tem controle de emissão fabril. No Brasil não é obrigatório, desculpa, não é obrigatório. E a gente tem esse controle porque a gente tem uma meta de redução. E nessa meta, a América do Sul tem os melhores indicadores do nosso mundo CNH, de todas as nossas fábricas. Justamente na região onde a gente não tinha obrigatoriedade. Então, a gente passa a ser atuante, mas a gente também puxa isso, de alguma forma, para indicadores melhores, independente se eu tenho uma legislação local, ou se eu tenho...
Óbvio que quando você tem todo o tecido trabalhando rumo, né, a um só objetivo, é muito mais fácil, né? Mas nós somos orgânicos, né? Eu falo isso muito nas minhas palestras internas, que a gente faz uma reflexão muito do eu com a sustentabilidade, da empresa com a sustentabilidade e do mundo com a sustentabilidade. E aonde eu sou nesse mundo, né? E nesse contexto eu faço uma comparação sempre, agora depois da pandemia, minha comparação costuma ser a única. Antes da pandemia, a gente via uma matéria falando de algum efeito, alguma coisa que a ONU vinha dizer, e ficava na nossa cabecinha assim, é ONU, é longe, é perto, né? Qual é a minha relação? Até que chegou um dia, que às 8 horas da manhã, a gente recebeu uma notícia da ONU, quando foi meio-dia, no jornal de meio-dia, as empresas começaram a fechar, as cidades começaram a fechar, e à noite todos nós já estávamos ligando para as famílias e perguntando quem não iria sair de casa, quem tinha decidido deixar botar o filho em casa, porque estava todo mundo com medo de uma pandemia. E aí você percebe que você está conectado com o outro, que até então era distante. Isso é uma evolução. Se eu não perceber essa evolução, a gente provavelmente não vai conseguir, a gente vai, eu falo que a gente vai tomar bomba na escola de novo, sabe? A gente vai ter o 2021, 2022, retornando aos mesmos erros. Então, a gente precisa realmente focar. Claro que talvez a gente empurrar o governo para um lado, trazendo ele para discussões, quando a gente participa de congressos, quando a gente tem na academia, quando a academia pode discutir. A academia é importantíssima nesse processo, né? É quem realmente traz as discussões mais profundas e a pesquisa. Então, o que a gente precisa fazer é unir isso, que a gente faz muito, é trazer essas unidades para discutir junto. Perfeito, Érica. É uma reflexão bem interessante essa e que permeia também o mundo acadêmico, o mundo real. Acho que são desafios que nós temos de uma forma bem intensa aí no pós-pandemia. E eu te digo assim, que eu já vivi, não só na CNH de hoje, eu tenho 18 anos de grupo, né, passando por outras empresas, mas eu já vivi muitos projetos interessantíssimos de indústria com academia. Sabe? São os projetos realmente mais importantes para a gente, assim. Eu falo que, além da parte da governança, da sustentabilidade, eu sou diretamente responsável por esses investimentos de comunidade, né? E quem mais me dá força e trabalha nos meus projetos sociais são projetos de mestrados, porque são as melhores soluções, sempre, sempre, são os melhores conhecimentos, porque existe ali é uma força natural para a superação, para criar o novo, para trazer, para o saber, sabe? Esse conceito do saber em evolução, ele é importantíssimo. E só por curiosidade, Érica, esses financiamentos, esses projetos, a CNH, ela tem algum tipo de edital, tem algum contato, ou a empresa solicita, digamos assim, parcerias e projetos? Como que funciona essa dinâmica? Não, a gente tem algumas parcerias, né? Cada departamento tem a sua forma de trabalhar, assim. A engenharia tem algumas engenharias, a gente tem alguns funcionários que são também dentro da academia com suas pesquisas, né? Que estão ali, que são condutores, assim como a gente também, a gente recebe muito projeto. E a partir dessas conexões a gente vai evoluindo, né? Mas não tem um edital fixo. A Uhum. gente não solta uma inovação aberta, por exemplo. Não. Perfeito. O Anderson aqui pergunta, Érica, na mesma linha da questão da professora Paloma, né, como foi a percepção ou aceitação do acompanhamento e implantação das propostas, acredito eu que seja de sustentabilidade, pelo grupo, ou seja, quando foi a percepção do corporativo estava alinhado com as metas e as propostas com óleos sustentáveis nos 3 pilares e não somente no econômico, quanto ao ciclo de vida do produto, como que é tratado esse tópico dentro da empresa? Olha, esse é um grande aprendizado todo dia,
né? Da mesma forma que vocês estão indo na academia e percebem muitas vezes que vocês estão com assunto bem maduros e que às vezes alguém que está ali na mesma turma, né, ainda não conseguiu ter a mesma lucidez, a clareza é a mesma. Né? A gente tem um investimento muito grande dentro da área de recursos humanos e treinamento, né, em educação. Muitas vezes a gente não fala do tema sustentabilidade só, né? Às vezes, em alguns departamentos, por exemplo, se vocês conversarem com o Darley, provavelmente ele vai dizer que muita coisa que eu disse para ele aqui, hoje foi a primeira vez que ele pode ser que ele tenha visto nessa formatação. Mas no dia a dia, ela está como meta, ela está ali como um objetivo do departamento, né? Alguma pesquisa, né, que está sendo estimulada, né? Às vezes a gente fala de diversidade e não vai falar de social, né? A gente fala de relacionamento comunitário, voluntariado. Eu não preciso obrigatoriamente falar da palavra sustentabilidade, responsabilidade social. A gente às vezes não precisa disso, né? Esfera de governança organizativa mesmo, para você organizar a estratégia, mas isso desce para o sistema como forma de gestão, como desafios, como metas, né? Ali dentro daquelas metas, por exemplo, a gente tem, dentro da diversidade, né, a gente tem aí 50% de meta de mulheres em cargo de gestão. A gente não trabalha isso de uma forma imperativa, pelo contrário, a gente só dá oportunidades, né, de alguma forma, de ter desenvolvimento, de olhar para essas mulheres, entenderem quais são as áreas que a gente já tem uma formação mais feminina, quais são as áreas que ainda a gente tem uma formação mais masculina, de que forma que a gente pode trazer esse equilíbrio, né, para nós. Então, e não vai isso como uma obrigatoriedade, é um desejo que a gente vai trazendo e traçando as nossas estratégias. Érica, mais uma pergunta do Marcos aqui. Vocês têm algum case da tua experiência ou na própria empresa que mostre uma assertiva em investimentos em economia circular? A gente tem um colega, particularmente, que tem alguns trabalhos acadêmicos ligados à Exalc, que ele é um professor, e ele trouxe para a gente muita sabedoria nessa área, porque a gente tem uma metodologia de fábrica que chama WCM, que é o World Class Manufacturing, que é uma forma de melhoria contínua, buscando realmente uma prática fabril, mais simples, assertiva, né, e sempre inovadora. E nesse contexto, ele trouxe essa visão do ciclo de vida, analisando realmente a peça, desde que ela vem do fornecedor até o final da vida dela. Então, ele tem algumas pesquisas dele, bem voltadas. Atualmente, ele, inclusive, virou para a gente uma referência importante na discussão global. A gente tem um time de inovação global, que ele é coordenado por um dos nossos diretores globais, voltado para esse desafio. A gente sabia que o desafio não era fácil, e não é. E a gente começou a entender que mais do que pensar no produto completo, é pensar no componente, de forma que a gente possa avaliar, né, principalmente se avalia produtos, se avalia matéria-prima, né, qual que é a vida útil dela. Então, a gente vem trabalhando, a gente tem alguns trabalhos com isso. Eu posso compartilhar com vocês depois, tem alguns cases dele, tem algumas pesquisas bem interessantes já, alguns artigos. Perfeito. Obrigado, Érica. Pessoal, ainda a palavra continua à disposição. Professora Juliana, aí, nossa coordenadora da disciplina, se quiser fazer um comentário, sinta-se à vontade aí. Eu achei interessante que todo mundo fez as perguntas que eu estava pensando, né? O Anderson, a Paloma, fiquei muito feliz pela tua fala, meus parabéns, assim, eu estou bem impressionada de ver o quanto que a gente consegue, né, aplicar em nível, a gente trabalha muito com pequeno produtor, diretamente com pequeno produtor, como é que a gente acessa, né, como é que a gente consegue transmitir, como é que a gente faz essa educação, a questão da extensão e tudo, e assim, você falando, a gente consegue ter uma série de insights, né,
estou bem feliz, como eu coloquei ali, né? Quanta lucidez dentro do tema, e estou bem satisfeita mesmo, bem contente. Juliana, eu costumo dizer que nada é um caminho único. Ele tem que ser uma via compartilhada de mão dupla. Eu tenho, na minha história, assim, no meu percurso de vida, eu formei na área de comunicação. Eu troquei para a área de sustentabilidade faz uns 8 anos, assim, que eu sempre tive esse desejo e fui trabalhando a minha carreira. Mas na área de comunicação, eu passei muito tempo fazendo e produzindo eventos, as grandes feiras agrícolas. E não tinha saber melhor. Acabei de comentar antes da gente começar a live das minhas épocas de Expo Inter, né, de Copavel, de Não Me Toque, e assim, não tinha saber melhor do que sentar quando vinha uma caravana para entender a terra. A gente só entende quando as pessoas que estão lá nos contam, né, e essa troca é que faz com que a gente cresça. Eu tenho um exemplo muito emblemático, que se a pessoa que eu contar o exemplo vai assistir isso aqui, provavelmente vai rir muito, porque eu falo que é um dos maiores, para mim, uma das maiores certezas que eu tive quando eu falei, a gente tem que trabalhar a conectividade na educação no campo. Eu tenho um colega que ele teve que fazer uma assistência técnica, saindo de Sorocaba, ao interior do Mato Grosso. Depois de 3 ou 4 dias que realmente a máquina não conectava, não estava realmente, assim, ele não tinha o que fazer mais remoto. E ele pegou um avião, ele pegou um carro, ou seja, ele desprendeu tempo, né, emissão e tudo que você pode trazer do pensamento sustentável nos 3 pilares, para chegar na fazenda e entender uma única coisa. O trator no final do dia foi para o lava-jato, a antena que era assim, foi colocada assim, somente para lavar, e no final, a pessoa que estava lavando, a máquina não colocou a antena no sentido correto, e todas as pessoas que usaram ela no dia seguinte também não observaram, que na verdade não é uma questão de estética, ela precisa de uma posição para gerar uma conexão. Por que isso aconteceu? Simplesmente porque ele não conecta. Porque para ele não faz sentido aquilo. E a hora que eu produzo tecnologia, não adianta eu produzir se eu não conseguir fazer com que ele naturalmente entenda que um computador de bordo é a mesma coisa que um celular que ele usa, que tem a mesma conectividade, que tudo tem um porquê, né? E isso é um desafio. Isso é um desafio de uma mudança de geração que a gente vai viver. Claro que a gente tem uma geração muito mais fluida, né, para a tecnologia agora. Mas vocês que trabalham com as pessoas que estão no campo, você imagina os pais que estão recebendo esses filhos no campo. Como que essa conversa está? De que forma que esse pai tem que perceber que ele não precisa ter medo da tecnologia, que esse filho pode trazer para ele grandes inovações, mas ao mesmo tempo, de que forma que ele tem que entender que ele precisa dar o primeiro passo, que às vezes é ceder, né? Eu vi um colega colocando aí treinamento. Eu acho que é muito mais do que treinamento. Isso é uma questão de aprendizado, né? É sentir, muitas vezes você da área ambiental, quanto a gente faz esforço em treinamento de 5S, quanto que a gente gasta você esforça várias vezes vivenciando a metodologia. Se a pessoa na casa dela, ela continua desorganizada, não é o treinamento. Eu tenho que ensinar essa pessoa a viver a limpeza e a organização no meio dela. Tanto que eu uso isso muito né, assim, em casa, muito eu digo assim, o primeiro teste que eu tenho que fazer é vai para o guarda-roupa. Começa a ter a sua vida ali de organização. A partir daí, você vai começar a multiplicar ela para os outros saberes, para os outros lugares que você vai viver na vida, né? Então, esse processo é um desafio. Não é fácil, não. Mas a gente juntos, a gente chega lá. Eu sou muito utópica.
Não, perfeito. A gente muitas vezes acaba mexendo com emoções, né? Eu acho que é de fundo, o comportamento ele vem de um fundo emocional, né? Então, muitas vezes a questão da sucessão e tudo mais, a gente sente isso com os nossos alunos, né? Então, a importância de alguém que venha para fazer essa intermediação entre essas pessoas que convivem há tantos anos e que muitas vezes não conseguem conversar. Então, é a questão humana, né? E o quanto nós não somos preparados para isso. Então, quando você diz que é formado nessa parte de comunicação, isso já, né, já te dá um background assim, maior, mas muito fantástico. Gostei Você quer bastante. um exemplo também muito limitador? Quando a gente se propõe, quando a gente começou a discutir lá os ônibus e depois, né, os tratores acessíveis e inclusive. Era impressionante, a gente entrava em discussões profundas dentro do universo do PCD. E várias vezes mas eu entrava nas reuniões e falava assim, gente, vocês não estão entendendo. Se a mulher grávida quiser usar um veículo que seja acessível, é ela que escolhe. Se eu tiver uma pessoa no campo que já está obesa, e aí ela quer ter lá uma forma né, de levar ela com mais tranquilidade, né, para ele sentar na cabine, a decisão é dele de compra. Se ele é um senhor e queira fazer a operação até hoje, ou se ele foi uma pessoa acidentada, ou se ele quebrou a perna, mas ele precisa, naquele momento, trabalhar, a decisão de ter um veículo, né, seja ele um trator, um carro, um ônibus, inclusivo, é de quem está se incluindo. Acessível é de quem se propõe a usar acessibilidade. Então, se você faz isso de uma forma aberta, provavelmente você vai ser surpreendido com comportamentos que estavam guardados e que vão se transparecer e passar a ser um comportamento de consumo. É isso. Essas visões limitadas que a gente precisa, aos poucos, né, se permitir abrir. Muito bem. Mais alguma coisa, professora Juliana? Então, tem alguns comentários a mais aí do Anderson, né? A questão da quebra dos paradigmas, Sayonara, né? A questão das questões culturais. Mas, Érica, sim, então, em nome do programa de pós-graduação, em nome do professor Tiago, em meu nome da professora Juliana, da disciplina de gestão ambiental, eu queria imensamente lhe agradecer pela conversa de hoje, pela live, pela reflexão muito madura, muito simples, muito direta, né? E sempre é importante, eu acho que uma fala como a tua agrega muito, não só nas reflexões, e faz a gente repensar exatamente nas ações, quer dizer, o nosso estilo de vida, o nosso mundo que nós teremos para o futuro. Então, nós gostaríamos de te agradecer imensamente pela oportunidade de te ouvir, também agradecer ao Darley, né, que foi a nossa ponte de comunicação aí para entrar em contato contigo, e também já deixar aí as portas abertas do nosso programa, né, dizer que provavelmente em muitos momentos nós vamos lhe consultar novamente aí para trocar ideia, para trazer para outras falas, porque realmente foi muito produtivo, e a gente sempre avalia nesse cenário online. Nós tivemos desde o início aí quase 90 pessoas, estamos ainda com 70 pessoas ao vivo aí online para discutir esse tema. A gente sabe da tua agenda, de todos os teus afazeres aí da empresa, mas realmente nós agradecemos muito. Também queremos informar todos os nossos participantes que toda a apresentação de hoje ficará disponível, né, professor Tiago, no canal do YouTube do programa. Então, quem quiser assistir de novo, repensar em algumas colocações, vai ficar lá. E também nós teremos depois, para quem preencher o formulário, enfim, o certificado de participação. Então, não sei, professor Tiago, professora Juliana, mais alguma questão? Não sei, Érica, se quisesse fazer alguma fala de encerramento aí para nós, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade que eu ganhei de presente do Darley, de vir trocar ideias com vocês. Isso, para mim, realmente é muito rico. Tá? Gosto muito da academia, sou filha de uma professora de vida, de uma instituição federal também, e eu tenho muito orgulho, muito orgulho disso. Essa educação está dentro de mim, provavelmente pela semente que ela plantou, né, na minha vivência. E quero deixar também super à disposição a empresa para vocês,
caso queiram, a gente pode aprofundar em algum tema. Eu tenho colegas aí que são da área de meio ambiente, da área de diversidade, da área, né, da área de produto mesmo, algum produto, alguma cultura específica. A gente está sempre à disposição aí para trocar ideia e para construir. Beleza, muito obrigado, Érica, mais uma vez. Pessoal, então declaramos encerrada a nossa aula live, né? Não foi por causa de problemas técnicos que nós não fizemos, né? E igualmente a live foi de extrema qualidade, então os aplausos virtuais aí da nossa plateia e agradecimento aí, Érica, pela tua brilhante explanação. Pessoal, declaramos encerrada então mais uma edição da live do Agro, né? Esperamos em breve aí estar divulgando novas oportunidades para discutir temas interessantes dentro do agronegócio. Muito obrigado a todos pela participação.